Olá pessoal, boa noite. Estou aqui hoje para falar sobre um tema bem interessante, né? A síndrome do impostor e o trabalho com a terapia EMDR, né? Então, nós vamos falar um pouco o que é a síndrome do impostor, como é que ela funciona na vida das pessoas, né? E a gente vai também falar um pouquinho para vocês o trabalho que nós podemos fazer com MDR com esses pacientes, né? A síndrome do impostor tem muito a ver quando alguém acredita ser uma fraude, né? Uma fraude que está fingindo alguma coisa que não é tão bom ou tão boa quanto os outros pensam, e muitas vezes até é, né? Algumas pessoas, quando ouvem sobre esta síndrome, elas ficam completamente apavoradas, né? Porque elas se veem descobertas, né? Por uma situação que elas achavam que somente elas conheciam, né? Por exemplo, a pessoa desempenha uma função profissional e é vista como sendo uma excelente profissional e ela própria não acredita na performance dela. Então, quando elas se veem descobertas, elas tendem a pensar que os seus pensamentos secretos foram descobertos naquele momento, né? É muito importante a gente pensar que num grupo de pessoas, né, quando começa a se falar sobre essa síndrome, muitas pessoas se identificam. Por quê? Porque as pessoas, de uma maneira geral, podem ter um funcionamento que aos olhos dos outros é um funcionamento normal, mas que para ela tem algum déficit, né? Então eu vejo muito isso dentro do contexto terapêutico, né? Eu recebi uma moça, o nome dela era Daniela, e a Daniela chegou, era uma moça muito bonita, era uma moça assim muito bem vestida, né? Quando ela entrou no meu consultório lá em Santo André, isso já faz algum tempo, eu olhei para ela assim, da cabeça aos pés, impecavelmente vestida. E assim, super realizada. Então, a gente olha para aquela mulher e eu penso assim, nossa, essa mulher é o que há, né? É uma pessoa muito bem sucedida, estava vestindo assim um terninho meio cor azul, meio um azul meio do céu, muito bonito, um bom gosto enorme, assim, super alinhado no corpo, o cabelo impecável, né? Ela transpirava sucesso por todos os lados, né? Então ela era uma alta executiva de uma empresa lá de Santo André, de uma empresa internacional. Ela tinha 48 anos. E o salário que ela tinha, os carros que ela tinha, 2 carros da empresa, todas as regalias que ela tinha, que ela foi me contando, eu pensei, nossa, que mulher bem sucedida, mas por que ela está aqui, né? O que é que faz ela entrar no meu consultório, né, e procurar uma ajuda, dizendo que estava precisando de ajuda? Então ela sentou-se na poltrona e ela afundou-se na poltrona, né? E aí ela começou a falar sobre o problema dela, né? Quando ela começou a falar, o corpo dela falava por ela. Ela começou a se ficar um pouco assim mais emaranhada, a voz assim um pouco trêmula, ela hesitava em falar, os joelhos tremiam e os dedos se contorciam ela falando, né? Então toda aquela pose confiante, assim, poderosa, que ela entrou no meu consultório, desaba diante dos meus olhos, e ela, com os olhos lacrimejando, me diz, eu sou uma fake. E todo o sucesso dela não passava de um momento de sorte, não passava de um momento onde ela foi ajudada por algumas pessoas, mas que, na verdade, profissionalmente, ela era uma pessoa profissional muito ruim, né? Então ela achava que ela conseguia ter ludibriado todo o staff da empresa que ela trabalha, porque ela tinha um cargo muito alto e ela estava assim pronta para perder tudo,
mas não era esse todo o problema. O problema maior dela era conviver com aquela farsa que ela tinha criado. Olha que coisa mais grande, né? Uma coisa muito grande, né? Então ela achava que deveria sair daquele emprego, né, antes que alguém descobrisse aquilo, né, para fazer alguma coisa mais adequada à real capacidade dela, né? Ela era uma química de formação, mas ela trabalhava numa área de laboratório, inicialmente trabalhava numa área de laboratório nessa empresa e depois ela foi galgando alguns cargos mais altos e nesse momento ela era a vice-presidente da empresa, então aqui no Brasil. Então ela é um caso típico, a Daniela, de síndrome do impostor, né? Que é uma desordem, né, psicológica. Ela foi criada, esse nome, síndrome ou fenômeno do impostor, foi criado em 1978 pelas psicólogas Pauline Clancy e Suzanne Imes, né? E elas fizeram um estudo que se chamava O Fenômeno da Impostura em Mulheres de Grande Sucesso. Uma dinâmica intervenção terapêutica, né? Então elas descreveram nesse estudo, um estudo científico, né, o quadro clínico dessa experiência interna intelectual que afligia algumas mulheres de grande sucesso, né? Nós estamos aqui falando por enquanto de mulheres, né? Mas é muito importante a gente saber o que é a síndrome do impostor, né? A síndrome do impostor é uma desordem psicológica, né, que é caracterizada por pessoas com tendência à autossabotagem, tá? Essas pessoas constroem no mundo interno deles, né, uma percepção de si mesmo distorcida, muitas vezes, de incompetência ou de insuficiência. Eu recebo muitos casos de pessoas que dizem para mim: eu sou uma fraude. E eu fico especulando o que leva essas pessoas a se sentirem uma fraude. Por quê? Porque elas são bem-sucedidas, porque elas, de uma maneira geral, elas conseguem produzir mais do que poderiam. Então, normalmente, todo o cérebro humano possui essa predisposição de colocar essa sensação de incapacidade. As pessoas, mesmo tendo um funcionamento muito positivo em relação ao trabalho, em relação à parte esportiva e etc., a pessoa pode entrar com essa sensação de incompetência e insuficiência. Mas, dependendo do modelo mental do indivíduo e da forma que cada um pensa, né, isso pode aumentar ou diminuir essa crença. O que também pode ser reforçado por meio de várias coisas que a pessoa encontra pela frente. Então, é muito importante a gente saber o que é essa síndrome, e a Clancy e a Imes, elas apontam 3 características que podem aparecer na síndrome do impostor. A primeira delas, que é a crença de uma pessoa de que os outros têm uma opinião exagerada sobre os talentos e sobre a capacidade dela, e muitas vezes esse outro não fala sobre isso, tá? O segundo item que essas autoras trazem é o medo de ser descoberta e desmascarada como uma farsa vive latente na vida da pessoa, né? E o terceiro item é a persistente atribuição do próprio sucesso a fatores externos, tais como sorte ou um trabalho extraordinariamente duro, faz com que as pessoas muitas vezes não consigam se apropriar desse contexto, né? Essa síndrome, ela é muito comum em pessoas com profissões competitivas, né? Como atletas, como artistas, empresários, ou em profissão nas quais as pessoas são testadas e avaliadas sempre, né? Como na área de saúde, na área de ensino, e normalmente essa síndrome ela se apodera das pessoas que são mais inseguras. Acreditem vocês que esse mundo interno
do impostor, daquele que se considera o impostor, é um mundo interno extremamente secreto, que normalmente é habitado por gente bem sucedida de todos os setores e que tem uma coisa em comum. Eles acreditam que, na verdade, não são tão bons assim. Olha que loucura isso, né? Podem ser homens, podem ser mulheres, jovens, velhos, mesmo até personalidades públicas, tá? Eu já tive um caso de um rapaz que era deputado estadual e ele dizia: eu sou uma farsa, né? E quando a gente vai perguntar o porquê, as pessoas me veem diferente do que eu acredito que eu sou, né? Então, essas pessoas não estão imunes, né? E a crença do impostor nem sempre está relacionada ao trabalho, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com impostores aqui no meu consultório, que eles não se sentiam tão bons assim, como pais, como maridos, como esposas, como amigos e até como seres humanos, né? Tinha um deles que fazia ajuda humanitária, ele trabalhava fazendo ajuda humanitária numa igreja, e ele dizia: eu me faço de bonzinho, mas eu não sou bonzinho. Então ele não acreditava que aquela ação que ele fazia era algo que pudesse, de uma certa forma, enaltecer o comportamento dele como ser humano, né? Tem variações enormes da síndrome do impostor, especialmente quando não há uma evidência muito objetiva que vai dar suporte à pessoa e uma convicção de que essa pessoa, no fundo mesmo, ela não é uma fraude. Aí o que é que ela faz? Ela potencializa o comportamento, né? E ela começa cada vez mais a fazer um embotamento afetivo, né? Desde a época em que essas autoras desenvolveram o termo, muitas pesquisas, inclusive elas, fizeram muitas pesquisas para chamar esse fenômeno do impostor primeiro chamaram de condição, primeiro de fenômeno do impostor, depois de condição do impostor e depois de síndrome do impostor, sugerindo uma doença mental, uma desordem psicológica que a pessoa experiencia uma impostura e que, na verdade, isso pode causar graves problemas no seu mundo interno e em quase tudo que essas pessoas enfrentam, né? Na síndrome do impostor, a pessoa tem uma crença de que os outros têm uma opinião exagerada sobre a capacidade dele, né? A pessoa tem o medo de ser descoberto, novamente falando isso, como uma fraude, e atribui o próprio sucesso a fatores estranhos ou externos que outras pessoas podem ter trazido para ela, né? Então, para ele ou para ela. Então, é muito importante a gente saber que os gatilhos que a gente falou anteriormente, eles categorizam algumas pessoas que são mais predispostas a desenvolver a síndrome do impostor, né? E para nós isso é muito importante saber. Por exemplo, estudantes muitas vezes veem os outros com mais competência, mais maduros ou mais aplicados do que eles podem se sentir deslocados, aonde quer que seja, achar que não se encaixam ali, que todos os demais são verdadeiros, mas que eles são fakes, né? E aí pode ser especialmente difícil para conviver dentro daquele contexto que ele vive, né? Especialmente o caso dos estudantes mais maduros, que eles não admitem ter na rede de memória todas essas questões ainda ativadas, né? O pessoal acadêmico ou empregado em outras áreas criativas, onde existe muita comparação com gente talentosa, são pessoas que podem desenvolver a síndrome do impostor, porque elas não conseguem se relacionar profissionalmente dentro daquele nicho que ela está vivendo e assumindo aquilo que ela é. Começa a se comparar. Ontem eu atendi uma menina, uma adolescente, ela é gêmea, e ela já começa a desenvolver a síndrome do impostor.
com 14 anos de idade, né? Então, uma das coisas que a gente vai falar daqui a pouco é que o ambiente familiar, o contexto familiar, pode também ser facilitador dessa síndrome ela aparecer, né? Você falou uma coisa, viu, Adinho, eu não sei quem é que está falando, mas é muito frequente nessa geração, viu? Eu te agradeço pela contribuição, mas eu concordo contigo, né? Essa geração de profissionais, de estudantes universitários, essa geração de adultos novos, como a gente chama, né? Eles transferem a essas pessoas as altas expectativas que eles têm para que alcance determinados objetivos, né? Podendo levá-las a se sentir sobrecarregados, e aí eles trazem mesmo essa incapacidade de atingir esses objetivos. Isso é muito difícil, porque é como se a gente dissesse que é um efeito dominó, né? O que o ser humano vive na infância, na adolescência, na fase adulta nova, ela replica dentro do contexto onde ela produz o comportamento numa idade já mais avançada de adulto novo, que a gente chama, que hoje é uma faixa etária dos 18, 19 até os 25, 26 anos, né? Muitas vezes, aqueles que chegam à posição por caminhos incomuns, eles podem atribuir isso ao sucesso, à sorte e não ao merecimento, né? Isso é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes eu já ouvi vários pacientes meus dizerem assim: não, Ana Lúcia, eu sou realmente uma farsa. Eu não sei fazer as coisas direito. Mas como você chegou aonde você chegou na empresa que você trabalha se você é uma farsa? Vamos entender o que isso promove para você, o que isso traz para você de importante, né? Como eu falei antes, a importância da formação familiar, ela é assim, extremamente, para nós, extremamente importante. Por quê? Porque se a pessoa sente como impostor, a formação familiar dela tem a ver com isso. Aquela primeira pesquisa da Clancy e da Imes sugeriu que a formação familiar pode ter importante papel na criação de sentimentos de impostura, e que a maioria dos impostores costuma vir de 2 tipos de dinâmica familiar. Olha que interessante isso, né? Eu li essa pesquisa toda, achei muito legal, porque eu ia fazer a live e eu queria me inteirar um pouco mais no mundo científico em relação ao que eu estaria falando, né? E ela traz 2 tipos de dinâmica familiar. A primeira dinâmica familiar é a tipo 1, do irmão bem-sucedido. O impostor ou impostora com esse tipo de formação familiar teve um irmão ou irmã considerados bem-sucedidos, especialmente em termos de inteligência, ao passo que para eles mesmos sobrava até o rótulo de ele é muito sensível, ele é muito gentil. Voltando a falar da minha pacientinha, que eu atendi ontem, de 14 anos, ela me disse isso. Não é que eu sou burra, tia Ana Lúcia, é que a minha irmã é muito inteligente. Como eu sou muito sensível, nem sempre eu aprendo como ela, né? Então o impostor cresce sentindo-se dividido entre a crença nesse rótulo de que, entre aspas, ou eu sou burra ou eu não sei fazer nada direito, que lhe deram, e que a tentativa de negar apareceu, mas a pessoa não conseguiu adentrar esse mundo dessa forma, né? E a segunda dinâmica familiar, o tipo 2, é a criança prodígia, né? Essa dinâmica familiar é diferente. Aqui o impostor ou impostora cresce sobre uma alta expectativa alheia quanto às suas realizações. Isso a gente vê muito em filhos únicos, tá? Esse tipo de funcionamento familiar. A família coloca o filho ou o enteado, seja o que for, lá num pedestal, acreditando que ele é superior às outras pessoas, sob todos os aspectos. Ele é mais atraente, é mais inteligente, é mais sociável, ele tem mais talento do que qualquer um.
Sabe qual é o problema disso? Quando surge o impostor ou impostora, começa a experimentar os fracassos, ou pelo menos a perceber que a sua perfeição não é tão grande quanto a família pensa. Eu tenho um caso que estou trabalhando de uma médica que ela foi criada dentro dessa dinâmica familiar. E ela diz que ela é uma fraude, né? Porque ela formou-se em medicina, ela passou na USP, formou-se em medicina, ela foi fazer a área de cirurgia e ela não conseguiu dar continuidade. Aí depois ela foi para outras áreas e aí ela saiu migrando de uma área para outra e ela até hoje não se achou, né? Ela hoje dá plantões porque ela não consegue se adequar a nenhum lugar onde ela transita na medicina. Então, para vocês verem o quanto a formação familiar é importante dentro desse contexto, né? Essa síndrome, ela traz uma coisa muito séria, porque a formação familiar não é o único fator que leva o indivíduo a desenvolver essa síndrome, né? Há muitas pessoas que reconhecem sua história e tipos familiares e não se sentem impostoras. Nem todos os impostores surgem de famílias assim. Vocês vão ver isso quando a gente falar um pouco mais pra frente, né? É muito importante você observar. Se você tem a síndrome do impostor, né? A Clência Imes descreve alguns dos sinais que podem fazer com que a pessoa se veja como uma impostora. As precondições da síndrome dispõem a uma baixa expectativa de sucesso na vida, né? A pessoa experimenta o sucesso e passa a viver um conflito entre essas duas sensações. Você sabe que tem sucesso, mas não se acha merecedor. É o que a gente chama de uma dissonância cognitiva, né? Esse desconforto mental ou estresse que a pessoa sente quando tem duas crenças contraditórias simultâneas, né? Para as pessoas resolverem essa condição, precisa atribuir o sucesso a causas externas ou temporárias, como sorte, por exemplo, e não a motivos internos e estáveis, como o próprio talento que a pessoa tem, né? Então, os estágios no processo da síndrome do impostor meu sucesso deve ser sorte, acho que não terei sucesso e tenho sucesso. Então, assim, ele vive nessa tríade e quando ele vai se avaliar, ele se acha uma fraude, entendeu? Você está reconhecendo, além de sua história agora, eu comecei essa live dizendo que muitas pessoas reconhecem a sua história quando elas começam até a ler o que é a síndrome do impostor, tá? Então, o trabalho excessivo pode ser algo, né, que o impostor acha que tem que trabalhar demais, tá? Para que seja, para impedir que aquela farsa que ele seja descoberta. Mas muitas vezes, gente, essa estratégia de disfarçar dá certo e a pessoa se sente bem. Mas outras vezes, aquele esforço exagerado pode gerar um alívio pelo sucesso do esforço, mas a própria pessoa, como a minha paciente, a Daniela, era uma mulher, gente, que você olhava ela na porta, você dizia, essa é uma mulher bem-sucedida. Da cabeça aos pés. Quando ela senta no sofá, ela diz, eu sou uma fraude. Então, esse ciclo de preocupação, ele vai se repetir. O trabalho excessivo, a pessoa dá um tempo, um alívio pela recompensa temporária do trabalho árduo, a preocupação continua de ser desmascarado como uma fraude, aí a pessoa trabalha muito para reduzir o risco de ser exposto, aí alivia porque tem a recompensa temporária do trabalho, e aí vem a preocupação, e isso gira um ciclo de excesso de trabalho e dá a sensação de ser uma fraude também, né? Então, muitas vezes,
Essa síndrome, ela é muito comum em pessoas competitivas, né? No entanto, ela pode se desenvolver em qualquer pessoa que desempenhe um trabalho, que faça coisas importantes, né? As causas relacionadas à síndrome do impostor, elas são variadas, né? Questões sociais, questões familiares, como eu falei, mas existem certos indicativos que fazem as pessoas entrarem no alerta, porque qualquer pessoa pode apresentar esse quadro, principalmente quando está numa sociedade competitiva em que a gente vive e que há uma ideia de que você precisa ser o melhor em tudo e fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Embora não seja exclusividade de nenhum grupo específico, o fato dessa síndrome aparecer mais em mulheres é muito latente. Existem pesquisas trazendo isso, né? Isso porque as expectativas ligadas ao papel da mulher na sociedade as coloca num papel, em uma posição de desconfiança em relação à própria inteligência, o que inevitavelmente traz consequências negativas às suas vidas, né? Então, como a gente disse antes, pessoas com a síndrome do impostor, elas têm algumas necessidades muito fortes. Primeiro, de se esforçar demais para mostrar trabalho. A pessoa acredita que precisa ser excessiva, mais do que as outras, para justificar as conquistas que ela tem. A pessoa é perfeccionista, e o perfeccionismo e o excesso de trabalho podem ser utilizados para justificar o desempenho delas, tá? Mas esse perfeccionismo e o excesso de trabalho pode causar um nível de ansiedade muito alto e um esgotamento muito grande, né? A pessoa pode se auto-sabotar, muitas vezes ter dificuldade de pedir um aumento no trabalho, de pedir uma promoção, apesar de ser capaz para isso, né? Por quê? Porque essas pessoas acreditam no fracasso e que esse fracasso é inevitável e que a qualquer momento alguém pode experimentar e desmascarar na frente dos outros a esta pessoa, né? Mesmo sem perceber, a pessoa pode preferir assim, de uma certa forma, se esforçar menos para evitar gastar uma energia, para evitar que as pessoas acreditem que ela está dando certo, né? E a procrastinação é algo extremamente importante dentro do cenário da síndrome do impostor. Por quê? Porque as pessoas adiam as tarefas, né? Adiam as tarefas ou deixa os compromissos mais importantes para o último lugar. É muito comum essas pessoas deixarem para o final, até para evitar o momento de serem avaliados ou criticados diante dessas tarefas, né? Essas pessoas têm um medo de exposição muito grande, tá? É muito comum essas pessoas com a síndrome do impostor, elas estarem fugindo dos momentos em que elas podem ser avaliadas ou criticadas. A escolha das tarefas e profissões muitas vezes são baseadas nesses medos que as pessoas têm. Uma outra característica que a pessoa traz é a comparação com o outro, né? Às vezes nem são da mesma função, mas eles estão sempre se comparando porque são perfeccionistas. E se eles não veem no outro o perfeccionismo, então eles acham que o outro pode estar sendo exigente com ele mesmo, né? E ele vai começar a se achar inferior ao outro a partir do momento que o outro começa a ter uma performance melhor, começa a performar de um jeito que nunca performou antes. Então tudo isso entra na rede de memória de uma maneira disfuncional e a pessoa começa a funcionar dentro de características onde ele nunca acha que é bom, né, em relação aos outros, o que vai gerar uma angústia e uma agonia e uma insatisfação muito grande, né? O querer agradar os outros, gente, é algo que é muito comum
dentro da pessoa que apresenta a síndrome do impostor. Por quê? Porque eles querem causar uma boa impressão, né? Normalmente essas pessoas têm um apego evitativo, um apego inseguro, ansioso ambivalente, tá? E elas têm aquele funcionamento do apego ansioso ambivalente, né? Precisa agradar os outros, né? Estão sempre naquela coisa de se mostrar funcional, vive querendo fazer-se aparecer para o outro. Então isso, e o medo de ser desmascarado vem por trás, que isso é algo que a gente tem que ficar muito ligado, porque a pessoa que tem a síndrome do impostor, ele muitas vezes esconde as próprias opiniões, e ele faz um movimento muito grande de mascarar as próprias opiniões para não se expor, né? Para não mostrar que ele tem uma capacidade intelectual mais baixa, né? Deixa eu ver aqui. É possível até que a postura de ser forte sempre, aparentar superior, entre outras coisas, possa ser uma estratégia consciente ou inconsciente para tentar se proteger ou esconder dessa síndrome? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu acho que sim. Nós temos um cérebro que tem um funcionamento cerebral, né? O ser humano tem um cérebro que tem esse funcionamento cerebral, onde ele tem no sistema límbico, né, todo o aparato para ele se defender, né, todo o aparato para ele lutar, fugir ou ele paralisar. Nesse caso, a maior parte das pessoas podem ter um funcionamento de fuga. É muito comum a pessoa que tem o síndrome do impostor fugir. Por quê? Porque ele acha sempre que as pessoas são superiores a ele, né? Então ele evita manifestar a sua visão das coisas e tomar parte nas discussões que possam revelar a falta de conhecimento que ele tem. Que tem uma coisa interessante, que ele nem sempre não tem, né? Ele acha que tem porque ele vê o outro com um funcionamento melhor, então ele começa a fazer uma comparação. O perfeccionismo é uma outra coisa, que para provar o valor, esse impostor tem direito a fazer tudo, né, para que ele possa ter um bom funcionamento, porque ele teme o fracasso e qualquer imperfeição. Por isso, só reforçaria a possibilidade dele ser visto como falso, e a pessoa às vezes se coloca num patamar onde as pessoas se veem como fracas, né? Não mostram os trabalhos que fazem, não conseguem fazer algo para se sentir produzindo mais. A pessoa que tem síndrome do impostor, ela sabota as realizações dela, né? O ciclo do perfeccionismo é tão grande, né, que o impostor ele sabota as próprias conquistas ao alcançá-las. Porque o medo de fracasso é tão grande que, se ele não trabalhar duro e então ser exposto como uma fraude, leva ele a trabalhar mais, como eu falei antes, e ele não vai reconhecer isso que ele fez, né, para ele poder sobreviver de uma maneira intacta. Com certeza, viu, Eunice? O indivíduo com essa síndrome, ele sofre muito o medo de fracasso, o medo da frustração, porque muitas vezes todo aquele aparato cerebral que ele faz nem sempre é realístico, né? Ele faz esse movimento como defesa, mas nem sempre é realista, né? Essa moça que eu contei a vocês no início da nossa live, torno a dizer, era uma moça com uma expressão extremamente segura quando ela abre a porta. Quando ela senta, ela muda a expressão. Essa moça, aí nós vamos começar a falar um pouco agora sobre o MDR. Essa moça, ela tinha traumas muito graves de infância, né, que denotavam a ela principalmente de bullying, porque ela foi uma criança muito gordinha,
E ela era chamada na escola de bolacha traquina, para vocês terem uma ideia. Porque ela tinha um rostinho bem redondo e era bem gordinha. E aí as pessoas chamavam ela assim e ela se sentia extremamente incomodada, né? Então ela tinha traumas de bullying muito graves, né? E esse medo do fracasso acompanhou ela por muito tempo, né? Acompanhou ela durante toda a parte de aprendizagem dela, né? Ela fazia um movimento muito grande, né? De ser excelente em tudo. Quanto mais ela fazia, melhor ela pensava que era. Se ela não atingia a perfeição, concluía em seguida que falhou, né? Ela tinha que olhar nela a capacidade de enfrentar qualquer coisa. Então, falando um pouco sobre o MDR, como a gente trabalha com esses casos, né? A síndrome do impostor, ela tem variações muito grandes, né? É muito importante vocês conhecerem um pouco. Entrem na internet, peguem os artigos científicos que mostram, porque para a gente trabalhar é importante, né? Eles fazem analogias com a mulher a Mulher Maravilha e o Super-Homem, né? Que essa dupla é ligeiramente diferente dos perfeccionistas, porque a sensação de sucesso não depende do que eles fazem, depende do quanto eles fazem, né? Então, se uma pessoa impostora ela se mostra como Mulher Maravilha ou o homem impostor como Super-Homem, ele acha que tem que ser boa ou bom em tudo que ele faz, né? Não exatamente boa ou bom, tem que ser excelente, grande, brilhante, né? Do mesmo modo que ele tem uma missão de mostrar isso para o mundo. E quando ele se vê, de uma certa forma, manipulado por alguém, isso cai por água abaixo, porque a pessoa assume múltiplos papéis na vida e isso faz a pessoa desvendar esse mistério, né? Então, é muito importante a gente conhecer como essa síndrome, ela aparece, né? Aparece como um gênio natural, aquela pessoa que é muito excelente em tudo que faz, e para ele não tem esse alto nível de realização tão grande, né? Ele se acha também uma fraude, né? E a gente mostra isso de uma maneira bastante importante, né? A pessoa forte, né? Se você é esse tipo de impostora ou impostor, né? Acha que o sucesso pode fazer bem a qualquer coisa, de qualquer forma, que não quer trabalhar em equipe, prefere trabalhar sozinha, para quê? Para você aparecer, para você ter o teu trabalho à mente, é importante você pensar nisso, né? Por quê? Porque na hora que você acha que tem que fazer as coisas por si mesmo, que se oferece ajuda, é porque já descobriram que você é uma farsa. Se você recebe essa ajuda, não significa que você não consegue se virar. Então as tuas realizações, por conta própria, elas passam a não ser tão importantes, tá? Então a gente tem que olhar esse lado de uma maneira bastante criteriosa. Uma das coisas muito importantes na síndrome do impostor é o papel vital da autoestima, né? Como a colega falou, essa pessoa que tem a síndrome do impostor é uma pessoa que tem uma sensação de fracasso, uma sensação de frustração, né? E uma das causas é a baixa autoestima, né? A autoconfiança reduzida e uma pouca fé que a pessoa tem em si mesmo, né? Toda razão de ser um impostor é não se sentir bem o bastante, porque a autoestima rebaixada faz com que a pessoa tenha uma falta de confiança e a crença que ele tem de si mesmo pode ser comprometida. Então, muitas vezes, essa sensação de não ser boa o bastante, ela aparece. Uma das crenças negativas muito, constantes para essas pessoas, quando a gente faz MDR, eu não sou bom o suficiente, né? Porque aí ele se desmascara quando ele faz esse movimento, tá?
São crenças ou valores, gente, muito sérios sobre si mesmo, que eles aprendem inconscientemente e faz parte da natureza da pessoa, né? As crenças, a gente sabe que quando elas entram na nossa rede de memória e se tornam crenças limitantes, no MDR a gente tem que fazer o reprocessamento dessas crenças. Por quê? Porque se essas crenças elas continuam ativas, não vai dar uma abertura para uma rede de memória positiva quando a gente está no meio do protocolo do MDR, né? Se a síndrome do impostor é causada pela baixa autoestima, o que gera essa baixa autoestima? Muitas razões podem ser ventiladas nesse sentido, né? E são responsáveis pelo desenvolvimento dessa crença profunda da pessoa não ser boa o suficiente, não ser boa o bastante, né? Primeiro, os pais, é uma delas, né? Pais desaprovadores, né? Eu tenho vários casos de crianças que dizem, meu pai diz que eu sou burro. Então isso entra na rede de memória da forma que a criança captou, né? Então essas crianças criticadas por não fazerem as coisas direito podem internalizar essa crença, mesmo que a desaprovação seja apenas sobre um aspecto da vida, né? Então isso pode se generalizar para outras áreas, como não sou boa na matemática, como não sou boa jogando voleibol e etc, né? Os pais controladores, gente, podem levar a criança e depois ao adolescente a levar a baixa autoestima, porque a criança provavelmente crescerá e se desenvolverá sem conseguir fazer as coisas por si mesma, né? Hoje a gente, como eu sou uma psicóloga que eu estudo muito o papel parental, a gente sabe que muitas pesquisas têm sido feitas nessa linha, e tem uma pesquisa com estudantes universitários britânicos, né, que descobriu-se que aqueles que diziam ter pais controladores e protetores também tendiam a adquirir níveis de impostura mais altos. Olha que interessante isso, né? Do mesmo modo, uma pesquisa australiana que foi feita com uma gama de profissionais descobriu que índices mais altos numa escala de impostura estavam ligados a relatos sobre um pai superprotetor. Então, acredita-se que filhos de pais superprotetores seriam mais propensos a atribuir o próprio sucesso ao envolvimento dos pais do que as suas próprias qualidades, né? E sentindo-se como fraudes quando são elogiados, né? A falta de atenção dos responsáveis é algo que a gente também pode mapear como sendo importante para a nossa leitura de trabalho. A intimidação, como foi o caso da minha paciente, que ela sofreu um bullying muito grande e a autoestima em formação dessa criança foi totalmente, não foi estabelecida por uma criação que desse a ela um suporte de enfrentamento, né? Às vezes o mau aproveitamento escolar, eu não sou boa o suficiente, eu sou burra, né? E aí vai, gente, crenças religiosas, comparação com os outros, comparação social, aparência, abuso, né? E a pessoa que tem síndrome de impostor, ela tem uma mania de se justificar. É um padrão. Ela justifica tudo que está relacionado aos erros que ela comete. Então ela tem sempre uma tentativa de encontrar razões para os próprios comportamentos ou dos outros que justifiquem os erros que ela cometeu. Então elas sempre procuram entender por que as pessoas à volta dela fazem certas coisas, conseguem outras, ganham e perdem, porque ela não entende muito isso a nível de mundo. O que é que a gente está vendo hoje de uma maneira muito grave? As redes sociais, né? A gente já falou aqui no início que 70% das pessoas já experimentaram a síndrome do impostor em algum momento da vida, né? E a comparação social,
ela continua e é instantânea, né? Que as redes sociais permitem no mundo de hoje ter um papel muito grande nisso, né? É interessante notar que 62%, isso é uma pesquisa que eu li ontem, das pessoas dizem que as redes sociais geram nelas um sentimento de insatisfação com sua vida ou de realizações. Olha que coisa louca, né? As redes sociais eletrônicas são uma grande plataforma que oferece muito benefício, mas apresentam grandes desvantagens. Pode contribuir para que a pessoa desenvolva a síndrome do impostor. As pessoas sempre postam pontos altos e editados de sua vida. Outro dia eu vi uma moça que ela está ensinando como emagrecer. E aí ela botou um filtro e esse filtro deixou ela muito magrinha, né? E aí eu encontrei ela no supermercado e ela estava gorda do mesmo jeito que eu conheci ela. Então eu disse assim, quase que eu perguntei para ela, aquela foto que você colocou semana passada, você tirou ela quando? Né? Porque eu tive vontade de perguntar. Por quê? Porque as redes sociais hoje trazem algumas coisas muito sérias, né? A gente só vê ali coisas maravilhosas, famílias de margarina, né, e etc. Mas alguns estudos recentes revelaram que usuários habituais do Facebook acreditam que outros usuários são mais felizes e têm mais sucessos do que ele, especialmente quando não os conhece bem fora do âmbito eletrônico. Talvez seja por isso que 60% dos usuários das redes sociais dizem ter inveja da vida dos amigos, né? Então, é muito interessante quando a gente percebe esse tipo de coisa, né? Para cada postagem que a pessoa gaba por uma vida perfeita, fantástica, poderia haver umas 100 postagens sobre aspectos absolutamente nada impressionantes. Então, quer dizer que as pessoas se gabam e, assim, de coisas específicas, né? E a realidade muitas vezes não é essa. Então, as redes sociais abrem um espaço para a gente também olhar a síndrome do impostor como sendo algo que pode ser desenvolvido pelo que eu olho na rede social e eu tenho muita vontade de ter aquilo ou de fazer aquilo, né? Isso são imagens construídas, sim, eu disse. Isso para a gente é muito interessante, nós psicólogos, porque a gente vai mostrar que a busca pelos likes. Eu tenho uma pacientinha, quando ela chega aqui no meu consultório, ela pede meu telefone. Ela já me fez seguir ela no Instagram, ela já me fez seguir ela no Facebook, e ela pega o meu telefone, porque óbvio que eu não curto nada dela, não dou like em nada, porque eu não fico muito tempo no Facebook e no Instagram. E ela pega, dá like em todas as postagens que ela faz do meu celular. E eu deixo, porque eu dou risada. E outro dia eu disse pra ela, por que você precisa de tantos likes, né? E ela fala um pouco que ela ter poucos likes porque ela não é popular. E quem tem muitos likes é popular. Então isso se torna um ciclo vicioso na vida da pessoa, né? Então vamos falar um pouquinho dessa síndrome com o MDR. A gente sabe que o MDR, para quem não conhece, é uma abordagem terapêutica que foi desenvolvida nos Estados Unidos nos anos 80 e ela tem um funcionamento extremamente importante para o reprocessamento dos traumas e do estresse pós-traumático. No MDR, os nossos pacientes conseguem fazer um reprocessamento daquelas experiências disfuncionais ou patogênicas que foram invadidas por ele, né, naquele momento, quando ele viveu essas experiências. Então, para trabalhar esse nicho de pacientes, é muito importante a gente fazer um mapeamento dessas sensações, como eu fiz com a minha paciente. Eu fiz um mapeamento das situações em que ela viveu, onde ela se achava uma impostora, né? Isso eu fiz na história clínica. Para quê? Para que ela entrasse em contato, principalmente porque ela desenvolveu esse tipo de postura e esse tipo de condição, né? Que é uma condição, como eu já falei antes,
terrível no sentido de sofrimento, né? É uma condição que a gente hoje vê como uma desordem psicológica, tá? E aí ela fez um movimento bastante importante, né, de captar tudo isso, né? Ela fez uma linha de tempo captando todas essas situações e ela me disse: você percebe o quanto eu trago para a minha vida coisas que eu acredito que eram boas, eu acreditava que eram boas e na realidade elas não são. Então eu fui mostrando para ela que essa construção ela tem que fazer na própria vida dela. Ela tem que se apropriar daquilo que ela faz, né? Outro dia, uma paciente me perguntou, porque eu estava com um monte de apostila aqui em cima da minha mesa, ainda estou, porque amanhã eu tenho prova, e ela perguntou para mim: mas por que essas apostilas todas aí? Eu só estou estudando, que semana que vem eu tenho prova. Aí ela disse: para que você estuda tanto, né? E aí, ela é uma das pacientes que eu estou tratando com a síndrome do impostor. Ela disse: você acha que você não sabe o suficiente para você tratar os seus pacientes? Aí eu fui direta nela, né? Fui direta. Eu disse: não. Eu estudo todo dia porque eu quero ser uma profissional melhor a cada dia. Então, agora eu estou fazendo um novo curso. O ano passado eu fiz um outro curso. E eu estou fazendo com esse objetivo, de a cada dia eu ser uma melhor profissional do que eu sou hoje. Não tem nada a ver com falta de merecimento, não tem nada a ver com eu não ser bom profissional. Então, cada um traça o seu objetivo de vida. E a pessoa que tem a síndrome do impostor, ela pensa que o caminho dela é traçado pelos outros, né? Então, nós fizemos esse mapeamento de toda a estrutura psíquica dela, que desencadeou a síndrome da impostora, né? E ela traz, gente, uma mulher muito bem sucedida, que ganha um salário maravilhoso, tem uma vida super rica, né? Ela traz uma infelicidade muito grande, porque essa síndrome estava muito latente. Na hora que a gente faz o mapeamento, é muito importante a gente fazer alguns exercícios. Aí eu convido vocês para... eu vou colocar amanhã alguns livros que vocês podem adquirir, para que tem exercícios onde explicam algumas formas da gente trabalhar dentro do nicho do impostor. Por que é importante esses exercícios antes da gente fazer reprocessamento? Quando a gente faz os exercícios, o nosso paciente, ele consegue, primeiro ele entender o funcionamento dele, né? E muitas vezes, quando a gente adentra as memórias traumáticas, essas memórias já vêm com um nível de perturbação muito mais baixo. Esses exercícios têm a ver com a pessoa pensar quando foi que ela formou esse conceito sobre ela, o que é que ela faz que promove nela uma sensação de ser impostora, e você vai fazendo os exercícios. Alguns deles eu utilizo a estimulação bilateral, esse é o abraço da borboleta, que é uma estimulação bilateral do EMDR, né? E é uma estimulação bilateral que nos garante a gente conseguir fazer uma estabilização dentro de uma situação emergencial mais grave, etc. Então, eu instalo os recursos com o meu paciente, depois eu faço alguns exercícios, principalmente exercícios para recuperação dos comportamentos que são mais funcionais da vida dessa pessoa, né, para que a parte cognitiva ela comece a ser ativada de uma maneira mais latente, tá? E depois a gente pega toda aquela gama que nós trouxemos na história clínica dos traumas que foram trazidos pelo paciente, para que a gente possa fazer o reprocessamento desses traumas, né? Então, é muito importante a gente ter esse cuidado, porque a gente sabe que pessoas que estão dentro de situações dessa desordem psicológica muito grande, às vezes as pessoas não conseguem entrar em contato com o trauma logo de imediato, né? A pessoa precisa ser preparada para esse reprocessamento.
E isso garante a nós uma tranquilidade muito grande no sentido de enfrentamento do nosso paciente. Voltando para aquela mulher poderosa, né, só para vocês terem uma noção do que foi feito, quando ela traz essas situações de bullying, a gente fez inicialmente a prática desses exercícios com ela, onde ela foi reconhecendo cognitivamente e comportamentalmente todo o funcionamento dela, né? Em alguns desses exercícios a gente usa a estimulação bilateral. Depois que a gente fez esse trabalho, a gente dessensibilizou algumas áreas do cérebro dela que estavam muito ativas, por exemplo, os pensamentos dissociativos, né? Ela pensava muito que ela era uma fraude, Então nós fizemos no MDR, nós temos o protocolo padrão, que é aquele que a gente usa sempre, é o protocolo que eu mais uso realmente, mas a gente tem protocolos que são auxiliares, vamos chamar assim. Um deles é o EMD, onde a gente faz uma dessensibilização. E com essa moça eu fiz a dessensibilização desse pensamento de que ela era uma farsa, né, que vinha muito ativa e ela não conseguia lidar com ele, né? E aí, quando ela fez a dessensibilização desses pensamentos, ela começou a se sentir muito mais produtiva, ela começou a se sentir mais funcional, né? E, para vocês terem uma ideia, essa moça, ela veio para a terapia, porque eu tratei uma amiga dela da empresa, porque ela ia ser promovida a presidente da empresa aqui no Brasil, e ela disse que ela não ia ser promovida, porque ela não queria, porque ela era uma farsa. E hoje ela é presidente dessa empresa, né? Eu tratei ela durante um tempo, ela ainda é minha paciente hoje, mas um dia eu falei para ela daquele primeiro dia que ela veio aqui, né? Porque hoje ela já saiu desse papel do impostor, né? Porque à medida que a gente faz esse resgate, essa recuperação do sistema interno dela e reprocessa os traumas, a pessoa, de uma maneira geral, consegue se libertar daqueles emaranhados que ela está vivendo. Então, a síndrome do impostor é uma síndrome que traz para a pessoa um grande sofrimento, traz para a pessoa uma diminuição da produtividade, porque por não perceber que ela não é boa o suficiente, ela começa a produzir menos. Então, a síndrome do impostor pode trazer para o ser humano um déficit no desenvolvimento dele durante toda a vida, né? E quando isso acontece na fase adulta, nós temos que pesquisar a fase de crescimento, né? De desenvolvimento. A criança interna ferida, o adolescente interno ferido, e chegamos à fase adulta, onde a gente faz o trabalho. Eu queria me despedir de vocês, né? Semana que vem tem mais. Eu vou colocar uma foto de alguns livros para vocês poderem adquirir, se quiserem. Acho super importante que vocês leiam um pouco mais sobre essa síndrome, porque ela aparece nos nossos consultórios todos os dias, né? Queria muito agradecer a vocês, um abraço grande, estamos finalizando aqui, que está acabando o nosso tempo, tá? Um beijo no coração de todos e até semana que vem.